de sabedoria venha tocar em nossos corações para que nós possamos, Senhor, ser dignos de ser escolhidos, Senhor, como diz a Tua palavra, filhos e herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus de Ti, ó Pai. Deus abençoa, Senhor, a Elisângela, dá, Pai, a autoridade, a sabedoria que vem dos altos céus, Senhor, para que nós possamos absorver, discernir, Pai, e principalmente fixar, Senhor, em nossos corações. E toda, Pai, instrução conforme vem da Tua palavra, ela seja, Senhor, para nós bênção e sim instrumento para que nós sejamos bênção para aqueles que estão próximos. Deus abençoa aqui a todos. Se tiver alguém, Pai, deste grupo enfermo, que o Senhor alcance com teu poder de cura. Dá, paz, dá, Senhor, serenidade, autoridade, poder e sabedoria. Senhor, que esta noite, este ensinamento, que esta aula, Senhor, hoje seja para nós mais uma porção do teu poder, nos trazendo, Senhor, sabedoria e nos fortalecendo para que nós não sejamos enganados e nem confundidos. Assim, Pai, eu te peço a tua bênção sobre todos aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe, pastor Edson. Glória a Deus. Tem sido bênção, né? Cada um que tem estado aqui conosco. Oi, Lourdes! Glória a Deus! Minha amiga apareceu hoje. Aleluia! Sinto sua falta, viu, sua abençoada? Você corre, né, no friozinho, mas tá bom, a gente ama a sua vida, viu? Amo muito a tua vida. Você é muito preciosa. Não acorda às 6 horas da manhã. Não é? Deus abençoe a Aninha que chegou. Cíntia, eu falei, né? Maria da Penha, graça e paz. Se for, o pessoal vai chegando aí. Gente, bora lá. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 7. Vamos fazer hoje a igreja de Filadélfia. E quem sabe a gente começa aí ou até consegue fazer Laodiceia também. Mas vamos lá. Filadélfia. Sabe o que eu descobri? Que pelo o Zoom, o Meet pelo celular, pastor, ele não tem essa questão do tempo, né? Semana passada nós tivemos que fazer pelo celular, pelo meu celular no caso, né? Eu abri a reunião pelo celular e a gente não teve que ter intervalo porque não tinha o corte. Eu até fiquei um pouco preocupada, né? Porque como eu não tô acostumada com o celular, eu achei que podia, né, interromper, eu não prestar atenção. Bom, foi bem tenso semana passada por conta de eu não ter o computador. Mas eu percebi isso. Pelo computador eles conseguem monitorar quem está abrindo sala de reunião, né? E pelo celular não. Pelo menos foi minha percepção, aí posso estar enganada, mas eu acho que foi isso. Então, pelo celular não teria o problema, mas para mim aqui fica muito mais prático, né, pelo computador, porque eu tenho a visão mais ampla aqui da sala de vocês, é bem mais bacana para mim. Mas eu acho que pelo celular não teria esse problema. Tá bom, queridos? Vamos lá, Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Sem mais demora, para que a gente possa aproveitar o máximo possível aí da aula. Carta à igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo,
para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a gente tem aqui mais uma das igrejas que a gente já tem falado. Aqui nós estamos na 6ª igreja, a igreja de Filadélfia. E essa igreja, assim como todas as outras, a questão é que existe um início, existe uma apresentação de Jesus sobre quem ele é para essa igreja, e existe então a palavra de Jesus sobre essa igreja a qual ele está falando, e aí a gente decorre, não tem a crítica, a gente já passa para as promessas e para aquilo que Deus está prometendo para essa igreja e finaliza a carta. Então, a igreja de Filadélfia, ela é muito próxima à igreja de Esmirna. Se vocês estiverem aí com a apostila e quiserem só dar uma olhadinha junto comigo, na página 16 daquela apostila sobre as igrejas, só para vocês perceberem que lá na página 16, na estrutura das cartas, a gente percebe que tanto a 2ª coluna, que é Esmirna, quanto a 6ª coluna, então, que é Filadélfia, elas têm exatamente no meio ali o cinza, né, que é o não há, que é crítica e apelo. Então, ó, para quem tá tentando abrir aí, essa página aqui, ó, tá? Então, tanto a igreja de Esmirna quanto a igreja de Filadélfia, ela tem esse quadro aqui, que é onde está escrito que não há crítica e nem apelo. Então, nós temos uma igreja muito parecida, né? As duas igrejas, elas se parecem muito com uma estrutura de carta. E, além disso, então, a gente percebe que as duas igrejas recebem de Jesus quase que a mesma palavra, quase que a mesma direção para o seu tempo. E se você olhar logo abaixo, no quadro abaixo, se você olhar bem embaixo aqui, ó, você vai perceber que justamente os dois quadros, o de Esmirna e o de Filadélfia, eles fazem um contraponto aqui, tá vendo? O quadro verde e as setas aí. O que está escrito nesses quadros? Para vocês terem uma ideia. Está escrito que exatamente as mesmas situações que Jesus fala na carta de Esmirna, a gente vai encontrar na carta de Filadélfia. Então, a gente vai encontrar algumas coisas muito em comum com essas duas igrejas. A gente vai ter exatamente a estrutura de carta muito parecida uma com a outra. Então, a gente tem duas igrejas em cidades totalmente diferentes, mas vivendo o mesmo contexto de palavra que Jesus envia para ela. Então, Jesus começa dizendo, se apresentando, então, para a igreja de Filadélfia com o versículo 7 que nós começamos. Vamos reler aqui. Diz assim, versículo 7 de Apocalipse, capítulo 3. Estamos começando aí, Marcinha que chegou, Marli, Cláudia. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, que é o primeiro versículo. Eu já li o capítulo todo e agora a gente então vai começar a falar sobre essa igreja. Então, Jesus se apresenta para a igreja de Filadélfia dizendo o seguinte: ao anjo da igreja de Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro. Então, a primeira apresentação de Jesus para a igreja de Filadélfia é que ele é santo e verdadeiro. Então, essas duas palavras, elas praticamente se completam a respeito dessa apresentação de Jesus. Jesus está dizendo para a igreja em Filadélfia, Jesus está dizendo para esses irmãos que estão em Filadélfia, para essa igreja que está ali em Filadélfia, que ele é santo e ele é verdadeiro. Então, Jesus está dizendo sobre o seu caráter, dizendo sobre o que ele é como essência, em que nele não há mentira, em que nele não há engano e que nele não há dúvida sobre tudo aquilo que ele está dizendo ou que ele vai dizer para essa igreja. Então ele se apresenta como algo extremamente
santo e verdadeiro. Por quê? Porque muito provavelmente essa igreja precisava ter a revelação de quem Jesus era a respeito dessa verdade, para que eles não duvidassem, para que eles não tivessem dúvida de quem era aquele que estava falando com eles. O contexto de Filadélfia, queridos, a história, né, conta para nós que a cidade de Filadélfia era uma cidade que tinha, né, na sua cultura muitos deuses, assim como todas as outras cidades, muitos templos, muitas situações que a igreja já estava vivendo naquele contexto por causa do Império Romano, e Filadélfia estava sofrendo uma perseguição não só do Império Romano, mas principalmente dos judeus. Por isso que Jesus vai falar também, como ele fala para Esmirna, sobre aqueles que se dizem judeus e não são. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso lá embaixo. Mas essa igreja, ela estava sendo prensada, ela estava sendo apertada, ela estava sendo perseguida, não só pelo Império Romano, né? Pelo povo em si, pela cultura em si, mas ela tinha um plus, né? Um a mais nessa perseguição que era dos próprios judeus. E eu posso dizer para vocês, pelo que a carta está dizendo, e a gente vai entender um pouquinho sobre isso, que muito provavelmente existiam, inclusive, judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas de forma superficial. Como assim, Elisângela? Muitos, talvez, judeus que viviam ali na cidade de Filadélfia, até tinham ouvido falar de Jesus, até talvez tinham se simpatizado com o evangelho, e talvez até a princípio tivessem se convertido, vamos dizer assim, né? Mas as pressões da vida fizeram com que muitos desses judeus que tinham se convertido ao evangelho, então, achassem que ser perseguido não era tão bom, então vamos voltar à nossa tradição, vamos voltar às nossas raízes, porque é mais fácil viver no Império Romano como judeu do que como cristão. O judeu no Império Romano, ele tinha a sua liberdade de culto, né? Porque o Império Romano já estava acostumado com o judaísmo desde muito antes do nascimento de Jesus. Lembrando que o Império Romano nasce justamente no momento em que o judaísmo já é muito forte naquela região, principalmente da Ásia Menor e até um pouco antes, na verdade, porque eles afluíram para lá por causa da perseguição em Jerusalém, mas tem essa questão deles estarem mais acostumados. Então, os judeus eles tinham muito mais liberdade de culto e de liberdade de expressão religiosa do que os cristãos. Os cristãos, desde o início, né, eles sofrem essa perseguição a partir de Jerusalém, que a gente viu lá em Atos, esse debandar, né, dos judeus por conta da perseguição, e ali eles justamente se alastram por toda a terra, pelos arredores ali daquelas terras, e vai se expandindo o reino de Deus ali, através inclusive da Ásia. Então, a gente tem uma igreja no mesmo lugar de judeus e cristãos, por isso que ele cita a sinagoga aqui. Então, nós tínhamos judeus que poderiam estar dando suporte para os irmãos cristãos ali em Filadélfia, mas em contrapartida eles estão também sendo a perseguição sobre os cristãos em Filadélfia. Então, os cristãos em Filadélfia, eles não têm só a pressão do Império Romano, eles têm também a pressão dos irmãos judeus que habitam ali em Filadélfia. Então, você tem dois grupos perseguindo o mesmo grupo, que são os irmãos, a igreja de Jesus Cristo na cidade de Filadélfia. Então, a gente tem esses dois grupos aí muito fortes dentro da cidade de Filadélfia. Para que a gente entenda um pouquinho do contexto também do que a gente vai falar sobre a igreja de Filadélfia, eu vou dar o pano de fundo para vocês da cidade. Algumas eu falei, outras eu não falei, mas aqui de Filadélfia, para que a gente possa entender um pouquinho melhor, é bom que a gente fale a respeito dessa cidade para que a gente entenda. A cidade de Filadélfia era uma cidade extremamente cosmopolita, era uma cidade que tinha muita estrutura de comércio, assim como as outras também, mas aqui tinha um polo industrial muito forte, que era o polo que fazia tecidos na Ásia Menor. Então, era uma cidade que produzia muito tecido,
Então era uma cidade que tinha uma produção grandiosa, muito provavelmente de fios e de tecido. Então era uma cidade comercial nessa área. Além disso, ela tinha também uma escola de medicina, que também numa outra cidade, se não me engano, no Tiatira, também tinha uma escola de medicina, ou era, eu não me lembro agora, uma delas também tinha uma faculdade de medicina, mas Filadélfia também tinha uma escola muito forte de medicina, mas uma escola de medicina voltada para os olhos, né? Então, por isso que Jesus vai falar alguma coisa aqui sobre os olhos também. Então, era uma cidade que tinha um estudo muito forte com a área da medicina, e em particular com a visão, né? Então eles produziam o colírio, eles produziam remédios para a visão, então eles tinham esse forte lá também. Então era o tecido, era a faculdade e essa escola de medicina, e uma outra coisa que era também bem forte nessa cidade era a questão deles não terem água potável de qualidade em Filadélfia. Então, Filadélfia é um lugar onde não existia, ou talvez até hoje não exista, não sei hoje como tá, mas naquela época não existia água potável, água de qualidade. Então, foi uma cidade que precisou buscar água em outros lugares para que essa cidade fosse abastecida. E eles então pegam água de outras duas cidades vizinhas, uma delas, se não me engano, é até Sardes, e a outra acho que é Colossos. São duas cidades próximas ali de Filadélfia que trazem água. De uma cidade, eles trazem água fria, água potável para beber, e de outra cidade eles trazem água quente, literalmente quente, que é a água termal que eles chamavam, né? Então eles colocam lá uma tecnologia que a gente hoje chamaria de aquedutos, né? E essas duas cidades então mandam água potável para a cidade de Filadélfia. Então eles também têm essa questão. Então, fica claro aqui que essa cidade precisa, né, dessa estrutura para sobreviver muito bem. E aí, Filadélfia tem essas questões que Jesus vai, então, começar a discorrer com essa igreja para que eles possam, então, entender o que Jesus está falando com eles. Vamos continuar a leitura e aí eu vou começar a falar com vocês aqui. Gente, desculpa a questão da água, é Laodiceia, tá? Porque eu já deixei os dois estudos aqui prontos para vocês, agora que eu vi. É Laodiceia que vai falar sobre a água, tá? Me perdoem. Vamos voltar aqui para Filadélfia. Quando chegar lá em Laodiceia, eu vou falar o aqueduto lá é de Laodiceia. Perdão, viu? Vocês me perdoem, é que eu já deixei prontos os dois aqui para nós. E aí confundiu aqui na minha cabeça. Vamos lá, versículo 7 ainda do início, que aí eu vou continuar aqui. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro. Então Jesus está se apresentando para eles como alguém que é santo e verdadeiro, que eles podem acreditar, que eles podem crer naquilo que ele está dizendo para essa igreja. E ele diz assim: o que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Jesus está dizendo que ele tem essa chave de Davi e que tudo aquilo que ele abre, ninguém pode fechar, e tudo aquilo que ele fecha, ninguém pode abrir. Lembra que eu falei para vocês aqui agora que essa igreja sofria a perseguição não só do Império Romano, mas também dos judeus daquela região? Então, essa questão da perseguição dos judeus, principalmente a igreja de Filadélfia, fala de algo que eles sofriam, como se dissesse assim, os judeus diziam para eles que eles não eram salvos, que eles não eram o povo de Deus, que eles não eram filhos de Abraão, que eles não eram os escolhidos de Deus. Por quê? Porque, na verdade, os judeus eles têm o entendimento que somente eles são os escolhidos, o povo escolhido de Deus. Então, os judeus eles não aceitam que Jesus tenha vindo e, através dessa morte e ressurreição, eles pudessem ter acesso ao reino de Deus. Para um judeu ortodoxo, isso é inaceitável, eles não aceitam. Então, você imagina essa igreja, os irmãos lá em Filadélfia, sofrendo essa pressão dos judeus ali naquela região, dizendo que eles não eram filhos de Deus. E por isso que Jesus já começa essa carta para essa igreja aparentemente tão amada, porque Jesus não traz nem repreensão para ela, dizendo: eu sou santo e verdadeiro. Então tudo aquilo que eu disser para vocês é a verdade.
eu não minto para vocês. Então, se eu estou dizendo para vocês que vocês são filhos, se eu estou dizendo para vocês que vocês são amados, se eu estou dizendo para vocês que vocês são escolhidos, creiam naquilo que eu tenho dito para vocês. Então, a igreja de Filadélfia está recebendo de Jesus uma afirmação de quem eles são no reino de Deus, de quem eles são para Cristo, de quem eles são para Deus. Então, há uma afirmação ou uma reafirmação sobre a fé deles. Eles precisavam, então, entender que Jesus era verdadeiro e que tudo aquilo que ele já tinha dito para essa igreja, para esses irmãos, através dos apóstolos, através dos irmãos que tinham pregado o evangelho para eles, isso era verdade. Jesus não havia mentido para eles, Jesus não havia enganado essa igreja. Então havia uma reafirmação de fé para que eles não desfalecessem. E mais ainda, essa afirmação de Jesus para a igreja de Filadélfia fala muito de uma base histórica, de uma base espiritual que a gente vai encontrar no Antigo Testamento. Por isso que Jesus está afirmando para essa igreja isso, porque ele pode dizer isso com toda a autoridade possível. Por quê? Porque lhe foi dado verdadeiramente a chave da casa de Davi, a chave de Davi, e que ele pode abrir e ninguém vai fechar, e que ninguém vai fechar, e que se ele fechar, ninguém vai abrir. Fala de reino de Deus aqui também. Então Jesus está dizendo assim: eu digo para vocês, irmãos em Filadélfia, minha igreja em Filadélfia, que eu tenho a chave do reino. Eu tenho a chave do reino de Deus, da casa de Davi, como reino messiânico ou como reino de Deus. E eu tenho, então, todo o poder para abrir e ninguém fechar, e para fechar e ninguém abrir. Então, Jesus, quando afirma isso para a igreja de Filadélfia, ele está dizendo exatamente isso. Eu sou aquele a quem Deus deu uma promessa a Davi, que sobre a sua casa, sobre o seu descendente, haveria um domínio para sempre, como Deus fala para Davi, dando a promessa a promessa profética a respeito de Jesus, nos seus textos, quando está falando com Davi. Davi é a base do reino messiânico, Davi é a base do reino de Deus, Davi é aquele primeiro rei que é chamado segundo o coração de Deus, que é então colocado no reino sobre Israel para reinar segundo o coração de Deus. E através desse rei, todos os outros que viriam seriam da mesma linhagem até chegar aquele que seria o rei eterno, o rei eternamente, que aí fala sobre Jesus. Então ele está dizendo assim: eu tenho a chave da casa de Davi, e eu abro e ninguém fecha, e eu fecho e ninguém abre. Eu quero abrir um texto com vocês para a gente dar base nisso que Jesus está falando e que fala exatamente sobre isso. Por gentileza, abram comigo Isaías 22. A gente vai ler um texto lá que vai dar base para esse texto que Jesus está falando para a igreja de Filadélfia. Isaías 22. Isaías 22, a partir do verso 15. Isaías 22, a partir do verso 15. Vamos ver como é que Deus fala isso na palavra dele a respeito dessa chave. Eu vou ler o texto a partir do verso 15 para que a gente entenda o contexto, tá? Eu não gosto de tirar o versículo e aí quem tá lendo às vezes não conhece o antes e o depois e aí se perde um pouco. Então, Isaías 22, a partir do verso 15. O versículo que fala sobre essa chave tá no versículo 22, mas eu quero ler junto com vocês a partir do versículo 15 para a gente entender o contexto do que Deus está falando aqui em Isaías, tá bom? Isaías 22, a partir do verso 15, diz assim: assim diz o soberano, o Senhor dos exércitos, vá dizer a esse Sebna, administrador do palácio, que faz você aqui e quem deu a você permissão para abrir aqui um túmulo,
Que faz você aqui e quem deu a você permissão para abrir aqui um túmulo? Você que está lavrando no alto do monte e talhando na rocha o seu lugar de descanso? Então Deus começa aqui dizendo, através do profeta Isaías, uma repreensão para esse servo chamado Sebna. Quem era Sebna? Sebna era o mordomo maior do palácio, né, do palácio real, na época do rei Ezequias, tá? Esse é o contexto. Então, o rei Ezequias está no trono, e quem é o seu mordomo oficial, o mais importante na casa real, é esse servo chamado Sebna. Só que Sebna, ele tinha sido corrupto, estava sendo corrupto, e através dessa corrupção, dessa aliança que ele estava formando com o Egito, ele estava tendo benefícios financeiros, principalmente. E a palavra está dizendo que ele começa a construir, inclusive, monumentos em favor dele. É disso que Deus está falando, né? No versículo 16. Que faz você aqui, e quem deu a você permissão para abrir aqui um túmulo, você que está lavrando no alto do monte e talhando na rocha o seu lugar de descanso? Sebna estava construindo, muito provavelmente, um túmulo como os faraós do Egito, né? Ele estava querendo deixar o seu nome também conhecido em Jerusalém. E aí ele começa, através desse dinheiro que ele está ganhando, com esses favores, com essas alianças que ele está criando com o Egito, ele está criando, então, esse mundinho dele aí de riquezas. E Deus começa a falar com esse homem e repreendê-lo, né? Trazer uma profecia contra ele. Versículo 17. Veja que o Senhor vai agarrar você e atirá-lo para bem longe, ó homem poderoso. Ele o embrulhará como uma bola e o atirará num vasto campo. Lá você morrerá e lá os seus poderosos carros se tornarão a vergonha da casa do seu senhor. Então, Sebna morreria numa guerra. Eu o demitirei das suas funções e do seu cargo você será deposto. Naquele dia, versículo 20, convocarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias. Eu o vestirei com o manto que pertencia a você, com o seu cinto o revestirei de força e a ele entregarei a autoridade que você exercia. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para os moradores de Judá. Porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi, e o que ele abrir, ninguém conseguirá fechar, e o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Eu o fincarei como uma estaca em terreno firme. Ele será para o reino de seu pai um trono de glória. Tá bom? Então, vamos até aqui, que é o suficiente para a gente entender o contexto. Então, vocês estão vendo que Deus está trazendo uma profecia através do profeta Isaías no reino de Ezequias e está falando contra esse servo, contra esse mordomo real, que era o braço direito do rei Ezequias, está dizendo para ele que ele seria deposto do seu cargo e o homem que seria colocado em seu lugar é esse homem chamado Eliaquim. Esse Eliaquim, ele tomou o posto, então, de Sebna, ele se tornou o mordomo real e então ele foi, sim, um homem de honra no seu posto. Ele foi um homem que trouxe honra dentro do reino do rei Ezequias. Então, Deus está dizendo que ele vai trocar esse posto de mordomo e então esse novo mordomo ele teria algumas características. E aí, por essas características que a gente acabou de ler aqui, que eu vou ler de novo com vocês, a gente entende que Deus está trazendo uma profecia sobre um servo que seria então também como um mordomo para Deus e que faria com que o reino de Deus fosse então bem visto, fosse então bem administrado, né? E a gente tem esse mordomo que tem feito o reino de Deus ser muito bem administrado, que a gente sabe que é o próprio Cristo. Então, Eliaquim, ele tem a figura do próprio Cristo aqui nessa profecia contra Sebna, através do profeta Isaías. Vamos ler de novo aqui e eu vou dar as outras referências para vocês e a gente vai ler junto. Volta aí comigo, Isaías 22, a partir do verso 20 de novo, e a gente vai ler as outras referências também. Naquele dia, convocarei o meu servo Eliaquim,
filho de Ilquias, eu o vestirei com o manto que pertencia a você, com o seu cinto o revestirei de força, e a ele entregarei a autoridade que você exercia. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para os moradores de Judá, e porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi, e o que ele abrir ninguém conseguirá fechar, e o que ele fechar ninguém conseguirá abrir. Vamos abrir os outros textos, eu já deixei aqui separado para a gente. Então, a chave aqui do reino, o que a gente vai ler um pouquinho, vai estar também em Isaías 9:6. Vamos voltar um pouquinho. Segura aí Isaías, que vocês vão abrir junto comigo. Isaías 9, a partir do verso 6. Vai estar falando sobre o próprio Cristo, e aí algumas características que é exatamente do que Deus fala a respeito de Eliaquim. Isaías 9, a partir do verso 6. Vamos ler aqui junto? É uma passagem bem conhecida de todos nós, mas com esse contexto do que a gente está falando, talvez seja a primeira vez que a gente esteja vendo junto aqui, tá bom? Então diz assim: porque um menino, acharam Isaías 9:6? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o domínio, né, está sobre os seus ombros. Então fala sobre esse domínio que está nos ombros ali de Eliaquim, não é isso que nós acabamos de ler? E o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, nós temos visto que Eliaquim é o tipo de Cristo, é um tipo de Messias que então está tomando posto ali e que vai cuidar do reino e que vai ter a chave do palácio, porque esse mordomo fala de alguém que tem a chave de todas as portas do palácio, de todos os lugares ali importantes do reino. Então, esse mordomo poderia abrir e fechar o que ele quisesse. E Jesus, ele tem essa mesma incumbência, e ele vai falar em outros textos, eu vou abrir com vocês. Por isso, Jesus está falando isso para a igreja de Filadélfia, que ele é esse que tem todo o domínio. Ele sim pode abrir e fechar o reino, né?